aparece a 7 discípulos. Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos seus discípulos na beira do lago da Galileia. Foi assim que aconteceu. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Gêmeo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos. Simão Pedro disse aos outros: "Eu vou pescar." "Nós também vamos pescar com você," disseram eles. Então foram todos e subiram no barco, mas naquela noite não pescaram nada. De manhã, quando começava a clarear, Jesus estava na praia. Porém, eles não sabiam que era ele. Então Jesus perguntou: "Moços, vocês pescaram alguma coisa?" "Nada," responderam eles. "Joguem a rede ao lado direito do barco que vocês acharão peixe," disse Jesus. Eles jogaram a rede e logo depois já não conseguiam puxá-la para dentro do barco por causa da grande quantidade de peixes que havia nela. Aí o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor Jesus." Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia tirado a roupa e se jogou na água. Os outros discípulos foram no barco puxando a rede com os peixes, pois estavam somente a uns 100 metros da praia. Quando saíram no barco, viram ali uma pequena fogueira com alguns peixes em cima das brasas, e também havia pão. Então Jesus disse: "Tragam alguns desses peixes que vocês acabaram de pescar." Aí Simão Pedro subiu no barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia, com 153 peixes grandes, e mesmo assim não se rebentou. Jesus disse: "Venham comer." Nenhum deles tinha coragem de perguntar quem ele era, pois sabia que era o Senhor. Então Jesus veio, pegou o pão e deu a eles, e fez a mesma coisa com os peixes. Foi esta a terceira vez que Jesus, depois de ter sido ressuscitado, apareceu aos seus discípulos. Irmãos, então, a terceira vez que Jesus aparece aos seus discípulos. A primeira vez, apareceu para Maria Madalena, e depois, quando estavam reunidos, todos eles estavam reunidos de porta trancada, Jesus apareceu ali também. E a terceira vez, como vocês viram aí, foi à beira do mar da Galileia. Imagino, que ali estava Pedro com os outros discípulos. O que eles estavam fazendo ali? Conversando, provavelmente pensando a vida: o que é que eu vou fazer agora? Jesus me chamou para ser pescador de homens, mas Jesus não está aqui. O que é que eu vou fazer sem Jesus? E olhando para aquele mar, e sem contar que aquele mar era o mesmo mar do início, de quando Jesus chamou eles para ser pescador de homem. Mas antes de Jesus ser assunto ao céu, ele precisava lembrar aqueles discípulos de algumas coisas. Entende isso? Porque eles estavam voltando a pescar. Então, eles provavelmente pensaram: Jesus não vai voltar mais, nós não temos mais nada, está faltando dinheiro, deve estar faltando comida, o que eu vou arrumar? Eles meio que ficou desesperado, achando que Jesus não ia voltar, está tudo muito difícil, Então Pedro olhou para aquele mar e pensou assim: quer saber? Eu vou pescar, vou lançar minha rede e pescar, é o que eu sei fazer. Então, e aqueles discípulos ali, porque Pedro era o mais atrevido, então ele sempre puxava, sempre andava na frente, puxava, como se diz, puxava a rede mesmo, puxava a corda para os outros irem atrás. E os outros falaram assim: nós vamos com você. Então, Pedro, se levantou, pegou a rede e foi pescar. E os outros discípulos foram junto. Então foram fazer o que eles sabiam. Esta é uma tendência nossa, do ser humano.
Quando as coisas ficam difíceis, né? A gente acha que Jesus não está com a gente acha que Ele não nos ama, mas daí Ele aparece nos dando prova de amor, né, Letícia? Prova de cuidado, né? Então, a gente precisa entender o agir de Deus. Jesus, Ele estava ali, né? Então, o que aconteceu com Pedro, né? Eles voltaram ao passado, voltaram a praticar aquilo que eles praticavam antes. Mas nada adiantou, porque eles foram fazer aquilo que eles já tinham costume de fazer, achando que ia dar tudo certo, né? Porque já tinha costume de fazer mesmo. Eu sei pescar, então eu vou jogar minha rede lá, vou pegar muitos peixes, né? Vou arranjar dinheiro e acabou. Só que não é assim que aconteceu. Muitas das vezes, quando a gente quer fazer as coisas por nós mesmos, aquilo só nos traz frustrações e cansaço. Então, aquilo que eles mais sabiam fazer, daquela vez não deu certo. Mas por que não deu certo? Porque eles não perguntaram para Jesus. Eles não oraram antes, eles não buscaram. Eles só acharam. Eu acho que vou ter que fazer isso mesmo. E quando às vezes a gente não fica no nosso achismo, eu acho que eu tenho que fazer isso, eu acho que eu tenho que voltar para onde eu estava, porque lá estava melhor. A gente não pensa assim muitas vezes? Mas não é assim. Não estava melhor. Melhor é aquilo que Deus está preparando para nós. Este é o melhor. A palavra de Deus fala que o choro, ele dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Porque Pedro passou a noite pescando, passou a noite ali, sabe, frustrado, cansado, mas fazendo aquilo que com as próprias mãos, sem pedir a ajuda de Jesus. Porque não fala que ele orou antes para poder entrar naquele barco, não fala que ele pediu direção, né? Até porque ele achou que Jesus não estava mais, que Jesus não ia voltar mais. Então, mas de repente, quem que aparece? Jesus, né? No outro dia, apareceu Jesus. Aí Jesus fala com eles assim, né? Não chamou eles pelo nome, mas falou: moços, vocês pescaram alguma coisa? Aí vocês imaginam nós, cansado, uma noite de trabalho, sabe, de cansaço, e alguém chega e pergunta para nós assim: e aí, como é que foi? Nossa, a gente ia, tipo assim, querer esganar, né? Porque não pescou nada, estou cansado e você ainda pergunta para mim isso aí? Então, mas Pedro, né, ele respondeu, né, nós não pegamos nada, né? Não pegou por quê? Não teve a direção, né? Não voltou os olhos para Jesus, né? E quando a gente estava no mundo, a gente só vivia isso, cansaço, aflições, porque a gente não conhecia Jesus, porque a gente não entendia o quão maravilhoso é estar debaixo da obediência do nosso Pai. E então, eu aprendo algumas coisas com essa passagem. A primeira coisa que eu aprendo: não entre no barco sem que Jesus esteja nele. Entre apenas aonde há a presença de Jesus, aonde o nosso Pai, ele pode entrar também. Porque há lugares que ele não vai poder entrar, porque ele só vai entrar em lugar santo, não é verdade? Então nós precisamos, o nosso barco precisa estar com Jesus, para que ele não tombe, para que ele não vire no mar, e para que nós possa confiar
que mesmo vindo as tempestades, mesmo vindo o vento forte, Jesus, Ele está no barco. Porque quando Ele está, Ele segura na nossa mão, Ele segura o nosso barco. Então Deus fala para você hoje: não faça nada sem a minha direção, não faça nada sem pedir a minha permissão, pois você é o meu filho e eu te criei para viver em obediência comigo. Não lance as redes onde não mandei. Você terá frustrações e cansaço. Então, quando você faz algo que não é a permissão de Deus, aquilo só vai te trazer frustrações. Pense aí em alguma coisa que você já fez, que você pensou assim: nossa, aqui vai dar certo demais. Mas quando o resultado sai, aquilo, nossa, não é nada do que eu pensei, não é nada do que eu queria. É porque não estava na vontade do Senhor, porque não buscou. Então, lance as suas redes, mas lance debaixo da obediência do seu Pai, que é Jesus. Pergunte a Ele primeiro. Outra coisa que eu aprendo aqui: não volte ao passado de onde Ele te tirou. O passado que passou, passou, né? Você já se fez nova criatura. É daqui para frente. O passado, ele só serve para você lembrar de onde Deus te tirou e para você ser grato, né? Olha onde eu estava. Glória a Deus, porque hoje eu estou aqui, porque o Senhor me colocou aqui. Ele só serve para isso. Então, que nós possamos ser gratos ao Senhor, né? Aquele mar, ele era o início, né? Então, Pedro e os amigos dele, eles tinham voltado ao passado. E Jesus, ele precisava lembrar eles naquele momento. E não era para eles voltar ao passado. Não era para eles lançar rede aonde ele não tinha mandado. Então, eles tiveram uma pesca frustrada naquela noite. Porque não buscou a direção do nosso Pai. Porque não buscou Jesus. Então, Jesus, né, quando chamou os discípulos, foi na beirada daquele mar. E quantos de nós Jesus chamou? Você acha que você tem chamado? Quem acha que tem chamado aí? Levante a mão só para mim ver se vocês acreditam na promessa de Deus. Amém. Glória a Deus. Sim, todos nós fomos chamados. Todos nós fomos chamados, assim como aqueles discípulos. E por isso que Deus está trazendo aqui na nossa memória hoje. Ele trouxe você aqui para você lembrar que você tem chamado. E não é para você voltar ao passado. É para você continuar. É para você buscar. Para não desistir. E quando você for lançar a sua rede, lance debaixo da obediência do seu Pai. Porque Ele cuida de tudo. Quantas pessoas não têm aceitado o chamado, não têm vivido o seu chamado, porque talvez não acredita, né? Não acredita que tem chamado, por falta de conhecimento também, né? Porque muitas das vezes não busca na palavra, não busca em Deus. Então, por falta de conhecimento, ele não acredita que ele tem chamado. E nós precisamos buscar, nós precisamos entender isso. Eu tenho chamado, eu sou chamado para viver algo em Deus, no reino de Deus. Outros achou pesado demais, alguns não deram importância. A gente pode ver lá em Lucas 14, 15 até o 20, vai falar de uma grande festa que o Senhor preparou. E foram chamadas algumas pessoas. E essas pessoas não deram importância. Todas elas deram desculpa. Quantos de nós não dá desculpa quando o Senhor nos chama?
no dia do juízo final, o Senhor, Ele não vai aceitar as suas desculpas. Ele vai querer saber do chamado. Você cumpriu o seu chamado, filho? Então, se você sabe que você tem chamado, levanta, lance a sua rede debaixo da obediência do Pai. Outros não conseguiram abrir mão das coisas terrenas. Isso está pegando muito hoje, tá? Abrir mão das coisas terrenas. O que são coisas terrenas para você? É tudo que é dessa terra. Tudo que é dessa terra é terreno. E nós devemos abrir mão dessas coisas. Abrir mão de celular, que eu acho que hoje, assim, é a pior coisa que está tendo, sabe, no nosso meio hoje. Porque está começando, desde a criança. Se eu deixar o Nicolas no celular, ele fica o dia inteiro. Misericórdia. Eu já peguei, eu falei com o Emerson, eu tirei. Ele não está jogando mais, porque eu falei assim, não quero. Aquilo me dá aflição de ver ele jogando. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com as coisas terrenas e se encher da glória de Deus, se encher da presença de Deus. Não é isso que nós estamos buscando? Não é para isso que nós estamos aqui? Não é querendo viver mais de Deus, querendo mais intimidade com Ele? Então, as nossas atitudes, ela tem que corresponder com aquilo que nós estamos buscando, que nós estamos querendo. Porque se nós viemos aqui na casa do Senhor, buscar, falar com Ele, Senhor, eu quero a Tua presença, eu quero ser cheio, eu quero transbordar. Mas quando eu saio lá fora, a minha atitude é outra? Não tem como. Não tem como. Eu vou continuar vazio. Eu preciso mudar a atitude. Eu preciso viver debaixo da obediência do nosso Pai. Assim, Jesus, Ele foi encontrar aqueles discípulos ali para lembrar eles, para não voltar ao passado, para lançar a rede debaixo da obediência dele, para lembrar eles do chamado, porque Jesus chamou eles naquele mar. Eu vou fazer de vocês pescador de homens. E Jesus, Ele fez de nós também pescadores de homens, de almas. Ele está aqui hoje para te lembrar disso. Você está aqui para servir o reino do Senhor, para ser servo. Lá mais para frente, o Senhor fala com Pedro: Pedro, você me ama? Fez ele lembrar. Você me ama? 3 vezes ele perguntou para Pedro. Para quê? Para ele lembrar. Se você me ama, por que você voltou a pescar então, Pedro? As minhas ovelhas estão lá, cuide dela. Apacente as minhas ovelhas. Então, se você ama, se você quer, se você deseja mais de Deus, se você deseja intimidade com Ele, se você ama verdadeiramente o seu Pai, então cuide daquilo que é dele, daquilo que é para você, na verdade. Porque Ele está cuidando de uma casa lá em cima para você. Ele foi preparar. Antes dele subir ao céu e para ir preparar essa casa, Ele precisa lembrar de você disso. Que você precisa cumprir o seu chamado para você morar naquela casa que Ele está preparando lá em cima. Então, se você o ama, então cuide do reino dele. Você é mordomo do Senhor. O que um mordomo faz? Quem sabe o que José foi lá na casa de Potifar? Ele não cuidava de tudo? Então, e Potifar prosperou em tudo por causa de José, por causa da presença do Senhor que tinha na vida dele. Então, você precisa ser mordomo aonde quer que você esteja. Você precisa ser servo e cuidar do reino do Senhor, das coisas dele. Porque é para isso que Ele te colocou aqui nessa terra, para cuidar daquilo que é dele. Eu gostaria que você se levantasse no seu lugar neste momento e começasse a imaginar, começasse a pensar: o que é que o Senhor quer que eu faça? O que é que Ele já me falou para eu fazer que eu não estou fazendo?
Quando foi que Ele me chamou? Comece a lembrar de um dia que Ele te chamou, que Ele falou claramente com você: filho, faça isso. Filho, lance as suas redes aqui. Sabe aquele dia que você estava frustrado, cansado, sabe, precisando de uma direção, precisando de uma palavra, e você buscou em Deus, e Deus te pediu: filho, faça dessa forma, porque vai dar certinho. Porque quando Deus está no controle, tudo sai perfeito. Essa é a diferença. Quando eu pego para fazer e de quando Deus está no controle. Porque quando Ele está no controle, tudo sai perfeito. Até aquilo que era para dar errado, Ele faz sair certinho. Oh, aleluia, Jesus. Espírito Santo de Deus, sei que Tu estás aqui, Pai. Sei que o Senhor está lembrando os Teus filhos do Seu chamado nessa noite, Pai. Oh, Jesus, eu creio que está aqui, Deus amado, coração sedentos, ó Pai. Então, Pai querido, que anseia por mais de Ti. Eu te peço nessa noite, Espírito Santo, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça para viver o chamado que o Senhor tem para cada um deles, ó Pai. O Senhor nos chamou porque sabe que esses jovens são fortes. Oh, Jesus, vem neste lugar, abre os céus neste lugar. Que a Tua presença venha ser sentida, Pai querido. Que o Teu sobrenatural venha sobre a vida desses jovens, Pai querido. De cada pessoa que está aqui nessa noite, Pai. Oh, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Nós queremos mais de Ti. Nós ansiamos por mais da Tua presença. Fala com Ele que você anseia por mais da presença dEle. Você anseia por mais e que você quer caminhar segundo a vontade dEle. Fala com Ele o que você deseja nessa noite. Qual é o desejo do seu coração? Qual que é o seu desejo? Você quer viver mais do Senhor? Você quer voar mais alto? Então liga no Senhor. Peça que Ele torne a sua mente cativa a Ele. Vem, Espírito Santo, nos conecta com o Teu Espírito nessa noite, Pai. Pois nós queremos viver algo novo. Nós queremos viver, Senhor Deus, algo novo. Não queremos viver da mesma forma que estamos, Pai. Pois sabemos que a cada dia, Pai, precisamos melhorar. Precisamos Te buscar. Precisamos estar mais perto de Ti a cada dia, Senhor. Oh, Deus, venha queimar em nós, ó Pai, a chama do primeiro amor, Pai. Sei que muitos, ó Pai querido, essa chama tem se apagado, mas a Tua igreja precisa acordar, a Tua igreja precisa prevalecer na fé, a Tua igreja precisa prevalecer Te buscando, ó Pai. Pois sabemos que os dias são difíceis, Deus, mas o Senhor disse que estaria conosco todos os dias da nossa vida, Pai. E é isso que nos fortalece, é isso que nos faz viver. Que você possa viver na presença, viver em espírito, viver em verdade, adorando, exaltando o nome dEle. Que quando você vier para a casa do Senhor, que você o adore, que você o exalte, que você honre Ele com tudo que você tem. Com tudo que você tem, honre o Senhor, adore o Senhor. Toca, Espírito Santo, toca de uma maneira diferente cada coração nessa noite, Pai. Traga na memória deles aquilo que traz esperança. Traga na memória aquilo que traz esperança. Sabe aquilo que traz esperança? Você já está cheio, você tem a presença dEle, você tem a presença do Espírito Santo. Você só precisa deixar transbordar. Peça a Ele para transbordar a sua vida nessa noite. Peça a Ele para transbordar a sua vida. Transborda, Espírito Santo, da Tua presença. Nós precisamos transbordar de Ti, Deus. Vem, Espírito Santo, venha nos queimar com o fogo da Tua presença, Pai. Nós queremos mais de Ti, Senhor. Nós queremos ir mais fundo. Nós queremos mergulhar mais fundo, Pai. Não nos deixe no raso, Deus. Será
afasta de você, me afasta de você e me arranca da vida. Tu és perfeito, Pai, Tu és maravilhoso, Deus, nós te adoramos, nós te exaltamos, ó Pai. Que me afasta de você e me arranca da vida. Glórias a Ti, Deus, Tu és exaltado, Tu és santo, afasta Pai, de você, me afasta de você. Você pode declarar isso nessa noite? E me arranca da vida o que me afasta de você, o que me afasta de você. Sim, Jesus, é isso que nós precisamos. E me arranca, Pai. Arranca, Jesus. Sim, o que me afasta de você, o que me afasta de você. Oh, Jesus, o que é que tem te afastado de Deus? O que é que tem te afastado da presença de Deus? O que tem feito você afastar? O que tem feito você, atrapalhado você a viver aquilo que você já viveu e que você não consegue viver mais? Aquilo que você tem sentido e que hoje você não consegue sentir mais. O Senhor tem saudade de você. O Senhor tem saudade daquele tempo que Ele vivia com você, que você sentia a presença dEle. Busque a Ele novamente. Busque da mesma forma que você buscou. Volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor. Oh, aleluia, Jesus. Tu és digno de ser adorado. Tu és digno, Tu és santo. Tu está neste lugar, Pai. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Ele quer te abraçar. Ele quer te tocar. Comece a tocar, Deus, a vida dos teus filhos, o coração, Pai. Vai tirando todo o medo agora, Jesus. Vai quebrando, ó Pai querido, todas as barreiras, ó Pai, todos os empecilhos na vida dos teus filhos, ó Pai. Toca, Espírito Santo, toca, transborda, Senhor, da tua presença. Queremos viver algo novo, queremos viver algo novo, Deus. Não nos permita viver da mesma forma que estamos, Pai. E só você é digno, só você, Jesus. Então abra o livro e quebre o selo, Jesus. Então abra o livro e quebre o selo, Jesus.